Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos números mais recentes da pesquisa Genial Quest sobre a avaliação do governo Lula. E olha, os dados indicam um momento bem significativo para a percepção pública. A gente se baseou aqui em várias fontes, sabe? Artigos, reportagens que saíram, análises que circularam bastante. E o nosso objetivo aqui é explorar esses dados para entender mesmo o cenário, né? Tentar ver as razões por trás dessas tendências e o que os números podem estar dizendo sobre o clima político. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. De cara, os números principais já acendem um alerta. A desaprovação do governo foi para 57%. É o pico desde que o mandato começou. Exato. E, ao mesmo tempo, a aprovação caiu para 40%, que é a mínima registrada. Não parece só uma flutuação normal, né? De jeito nenhum. Se a gente olha a série histórica, ali desde julho de 2024, mais ou menos, essa queda na popularidade tem sido bem consistente, não é um ponto fora da curva, sabe? Sugere um desgaste que está se acentuando. E é interessante ver como isso se reflete em grupos específicos. As mudanças são bem marcantes. Pela primeira vez, o governo perdeu a maioria de aprovação entre os católicos. Agora são 53% que desaprovam contra 45% que aprovam. Isso é muito relevante. E tem mais. Entre os eleitores de baixa renda, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que historicamente eram uma base forte, agora está no empate técnico. Ficou 49% desaprovando e 50% aprovando. Empate técnico, só para lembrar, é quando a diferença está dentro da margem de erro, né? Isso. E a mesma coisa está acontecendo com quem tem só o ensino fundamental. Aham. Mas aí tem um contraste, né? Porque no Nordeste a aprovação deu uma recuperada, voltou para 54%. E entre os evangélicos a rejeição continua bem alta, 66%. É um quadro complexo mesmo. Super complexo. Olha, essa perda de apoio em grupos como católicos e principalmente os de baixa renda, isso acende um sinal amarelo bem forte para a base tradicional do governo. Essa questão da baixa renda pode estar ligada, talvez, não só a promessas gerais, mas a uma sensação mais forte do custo de vida no dia a dia, que parece não melhorar, né? E aqui é onde fica bem interessante. O Sudeste. A desaprovação lá disparou para 64%. É a maior taxa do país justamente na região com mais eleitores. Exatamente, o peso eleitoral ali é enorme. E o curioso é que isso acontece mesmo com o governo anunciando coisas por lá, né? Projetos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, até aquela obra grande do túnel Santos-Guarujá foi citada. Pois é, o Sudeste acaba sendo um termômetro importante. Uma rejeição tão alta assim complica muito o cenário nacional para o governo. Os dados sugerem que ou essas ações não estão chegando na ponta, na percepção das pessoas, ou elas simplesmente não são suficientes para virar um jogo que já parece estar negativo por lá. É um nó estratégico, sem dúvida. E o que mais pode estar por trás dessa queda, hein? As fontes que a gente viu dão algumas pistas. Por exemplo, a crise no INSS, lá na Previdência. Ah, sim. Teve uma repercussão gigante, né? 82% ouviram falar. E parece que isso respinga direto no governo. 31% culpam o governo Lula pelas fraudes. Até o apoio para abrir uma CPI, uma investigação no Congresso, está em 50%. É fascinante ver como essas coisas se misturam, né? Porque, por um lado, você tem essa percepção altíssima de promessas não cumpridas, 70% falaram isso. 80%, muita gente. É muita gente. E isso parece pesar demais. Talvez até mais que um indicador econômico isolado. A gente até viu uma leve melhora na percepção de piora da economia recentemente, mas crises pontuais, como essa do INSS, elas agem como um catalisador para essa insatisfação. E aí entram também as menções ao custo de vida, a polêmica do IOF, aquele imposto, tudo isso reforça essa sensação de aperto. E as comparações também não ajudam, né? 44% acham o governo atual pior que o do Bolsonaro. Isso. E 56%, uma maioria, considera pior que os mandatos anteriores do próprio Lula. Exato. Essa comparação com o passado, seja o recente ou o mais antigo do próprio presidente, parece bem desfavorável no momento, e isso alimenta a percepção de que, bom, as coisas não estão indo bem. Falando isso, o sentimento geral sobre para onde o país está indo também pivou bastante. Agora, 61% acham que o Brasil vai na direção errada. É um momento considerável desde a última pesquisa. Esse indicador de direção do país é muito sensível ao humor coletivo, sabe? Quando ele sobe tanto assim, geralmente reflete uma insatisfação mais
difusa que vai além de um problema específico. É quase um sentimento geral de que as expectativas não estão sendo cumpridas. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa? A gente tem um retrato de um governo enfrentando a maior desaprovação até agora, perdendo apoio em bases que eram consideradas mais sólidas e com uma resistência fortíssima em regiões-chave como o Sudeste. Uhum. Isso tudo enquanto lida com crises bem específicas e muito visíveis e uma sensação geral de promessas que ficaram pelo caminho. Reverter isso não parece nada simples, né? Olha, isso levanta uma questão importante. Diante dessa erosão toda, especialmente com essas mudanças demográficas e o peso negativo do Sudeste, que tipo de respostas, que reajustes estratégicos o governo pode tentar buscar? E mais do que isso, o que essa dificuldade em manter o apoio sugere sobre a conexão da narrativa política atual com o que realmente preocupa o eleitorado hoje em dia? Fica aí a reflexão sobre essa capacidade de adaptação e os próximos capítulos dessa história. Para continuar acompanhando análises aprofundadas como essa, fique ligado aqui no nosso canal. Até a próxima!